Olá, eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e hoje eu quero conversar com você de forma clara sobre o câncer de próstata. A proposta deste vídeo é simples. Em cerca de 10 minutos eu vou te explicar o que é essa doença, quem tem mais risco, como ela é investigada e quais são os tratamentos mais importantes hoje, inclusive os tratamentos mais modernos. A ideia não é substituir a consulta, a ideia é fazer com que você entenda melhor o cenário e consiga participar melhor das decisões junto com sua equipe médica. O câncer de próstata é hoje um dos cânceres mais comuns no homem. No mundo, ele é a segunda neoplasia mais frequente na população masculina, com mais de 1.400.000 novos casos por ano. No Brasil, ele é o câncer mais incidente entre os homens, com mais de 71 mil novos casos por ano. Isso mostra por que esse assunto precisa ser levado a sério. Estamos falando de uma doença muito frequente e que ainda causa muitas mortes, especialmente quando o diagnóstico acontece tarde. A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino. O câncer acontece quando algumas células dessa glândula passam a crescer de forma desorganizada. Mas aqui existe um ponto muito importante. Nem todo câncer de próstata é igual. Alguns tumores crescem de forma lenta e podem ser acompanhados com segurança em situações selecionadas. Outros são mais agressivos e exigem tratamento mais rápido e mais intenso. Por isso, quando falamos em câncer de próstata, o mais importante não é apenas saber se ele existe. O mais importante é entender o risco, o estágio e a velocidade com que essa doença pode evoluir. Quem tem maior risco de desenvolver câncer de próstata? Primeiro, a idade. O risco aumenta bastante depois dos 50 anos, segundo a história familiar. Se o paciente tem pai, irmão ou parentes próximos com câncer de próstata, esse risco sobe de 2 a 3 vezes. Terceiro, a raça negra. Homens negros têm incidência maior e também mortalidade maior. Além disso, existem alterações genéticas, como BRCA1, BRCA2 e genes ligados à síndrome de Lynch, que podem aumentar o risco e também estar associados a tumores mais agressivos. Existem ainda fatores de saúde geral, como obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada, que podem influenciar o prognóstico. Um tema que gera muita dúvida é o rastreamento. Muita gente pergunta se todo homem deve fazer PSA. A resposta mais correta hoje é que isso precisa ser individualizado. O PSA pode ajudar a encontrar tumores mais cedo, e no estudo ERSPC, o rastreamento foi associado a uma redução de cerca de 20% no risco de morrer por câncer de próstata. Por outro lado, o PSA também pode encontrar tumores muito indolentes, ou seja, tumores que talvez nunca causassem sintomas ou ameaça real durante a vida do paciente. Isso pode levar a exames e tratamentos desnecessários. Então, o caminho atual é a decisão compartilhada. Em geral, essa conversa começa aos 50 anos e pode começar aos 45 anos em homens de maior risco, como aqueles com forte histórico familiar ou homens negros. Quando existe suspeita de câncer de próstata, o primeiro passo é investigar melhor. Isso normalmente envolve a avaliação clínica, o PSA, o toque retal, em muitos casos, e exames de imagem. A confirmação costuma ser feita com biópsia. É a biópsia que mostra se realmente existe câncer e também qual é o grau de agressividade. Depois de confirmar o diagnóstico, vem uma etapa decisiva, que é o estadiamento. Em outras palavras, precisamos saber se a doença está restrita à próstata, se ela ultrapassou a próstata ou se ela se espalhou para outras partes do corpo, como linfonodos e ossos. Hoje, a ressonância magnética multiparamétrica tem um papel muito importante porque ela ajuda a avaliar melhor a próstata e a orientar a biópsia. E nos casos de maior risco, um exame mudou muito a prática, que é o PET-PSMA. O PET-PSMA localiza áreas da doença com muito mais precisão do que exames antigos em muitos cenários. Trata-se de um exame que usa um anticorpo que se liga ao PSA contidos nas células prostáticas e neoplásicas da próstata. Está ligado a um nucleotídeo radioativo que libera raio gama e permite uma melhor visualização do tumor. Ademais, além do diagnóstico, tornou-se um poderoso aliado nas terapias de radioligantes, como veremos mais à frente. O PET-PSMA é um exame capaz de mudar a conduta em até 40% dos casos.
Em termos práticos, isso significa que em até 4 de cada 10 pacientes, esse exame pode levar a uma decisão diferente sobre o tratamento, justamente porque mostra melhor onde a doença está. Outro ponto importante é que não basta descobrir onde está a doença, também precisamos entender o comportamento dela. A biópsia traz informações como o Gleason e os grupos de grau que ajudam a separar tumores menos agressivos de tumores mais agressivos. Isso é fundamental porque o tratamento muda bastante de acordo com o risco. Mas além do Gleason, hoje investigamos vários outros marcadores que podem ser alvos das mais recentes drogas-alvos. Destacamos a mutação no gene BRCA1 e 2 e outros genes de reparo do DNA, como ATM e instabilidade de microsatélites, e mais recentemente a avaliação da via AKT. Quando o câncer está localizado e tem características mais favoráveis, em alguns casos podemos fazer vigilância ativa. Isso significa acompanhar de perto sem tratar imediatamente. Essa estratégia é reservada para pacientes selecionados, porque evita efeitos colaterais de tratamentos desnecessários em tumores de baixo risco. Quando o tratamento é necessário, as principais opções são cirurgia e radioterapia. A cirurgia que retira a próstata continua sendo uma opção muito importante. A radioterapia também é altamente eficaz e, em muitos casos, tem resultados oncológicos equivalentes. Em pacientes de alto risco, a combinação da radioterapia com bloqueio hormonal prolongado melhora a sobrevida em comparação com radioterapia isolada. Aqui, a mensagem principal é que em doença localizada, o objetivo, muitas vezes, é curativo. Quando a doença está localmente avançada ou quando o risco é mais alto, normalmente precisamos intensificar o tratamento. E isso nos leva a um conceito central no câncer de próstata, que é o bloqueio hormonal. Muitos tumores da próstata dependem dos hormônios masculinos para crescer. Então, uma parte fundamental do tratamento é reduzir ao máximo esse estímulo hormonal. Esse tratamento é chamado de terapia de privação androgênica. Nos últimos anos, nós saímos do bloqueio hormonal simples e passamos a usar com muito mais frequência o chamado duplo bloqueio hormonal. O que isso significa? Significa combinar a base do bloqueio hormonal com medicamentos mais modernos que bloqueiam de forma muito mais intensa a ação dos andrógenos. Entre eles estão abiraterona, enzalutamida, apalutamida e darolutamida. Aqui explico um pouco mais essas drogas novas que chegaram e revolucionaram o tratamento do câncer de próstata. A primeira delas foi a abiraterona. Ela bloqueia uma enzima que converte os precursores de esteroides em esteroides masculinos lá na glândula suprarrenal. Assim, chega menos hormônio masculino nos receptores de andrógenos dentro das células cancerígenas. Depois surgiram as drogas de bloqueio de receptores de andrógenos de segunda geração, como a enzalutamida, as chamadas ARPs. Elas bloqueiam diretamente os receptores de andrógenos, como vemos na animação ao lado. E aqui eu vou ser objetivo com os benefícios. Em doença metastática sensível à castração, esses medicamentos trouxeram ganhos relevantes e mensuráveis. A abiraterona, em estudos clássicos, mostrou redução do risco de morte em torno de 34% a 38%, dependendo da população estudada. A enzalutamida mostrou redução do risco de progressão radiológica ou morte em torno de 61% em estudos como o ARCHES. A apalutamida mostrou redução do risco de morte em torno de 35% no TITAN. A darolutamida, quando combinada com bloqueio hormonal e quimioterapia, mostrou redução do risco de morte em torno de 32% no estudo ARASENS. Então, quando eu falo em intensificação do tratamento, eu não estou falando em um ganho vago. Eu estou falando em reduções concretas do risco de progressão e do risco de morte em grupos selecionados de pacientes. Traduzindo isso para o paciente. O duplo bloqueio hormonal significa usar o bloqueio hormonal tradicional junto com remédios de segunda geração, como enzalutamida, apalutamida ou darolutamida, para prolongar o tempo de controle da doença e, em muitos casos, aumentar a sobrevida. Isso não quer dizer que todos os pacientes vão usar a mesma combinação, mas quer dizer que hoje nós temos estratégias muito mais eficazes do que tínhamos alguns anos atrás.
mas para pacientes com alto volume de doença ou refratários ao bloqueio hormonal, ainda lançamos mão da quimioterapia. A mais tradicional é o docetaxel, mas também temos o carbazitaxel como opção. A novidade está em combinar o duplo bloqueio hormonal com quimioterapia, reduzindo em 25% o risco de morte nos pacientes com alto volume de doença. Além do tratamento hormonal, existem também terapias de precisão. Uma delas é a terapia com radioligantes. Esse nome parece complicado, mas o conceito é bastante interessante. O radioligante é um tratamento que se aproveita de uma característica do câncer de próstata. Muitas células desse tumor expressam uma proteína chamada PSMA. Então, nós usamos uma molécula que se liga ao PSMA e carregamos junto uma radiação. Em termos simples, é como se o tratamento fosse guiado até a célula do tumor para entregar a radiação de forma mais direcionada. Um dos principais exemplos é o lutécio 177 PSMA 617. E por que isso é importante? Porque esse tratamento une diagnóstico e terapia. Primeiro, o PSMA ajuda a localizar a doença no exame de imagem. Depois, esse mesmo alvo pode ser usado para tratar. No estudo Vision, o lutécio 177 PSMA 617 reduziu o risco de progressão radiológica ou morte em cerca de 60% e reduziu o risco de morte em cerca de 38% em comparação com o tratamento padrão isolado em pacientes selecionados com doença avançada. Então não estamos falando de uma terapia experimental sem impacto. Estamos falando de uma estratégia que trouxe benefício clínico concreto em pacientes bem escolhidos. Outra frente importante é a avaliação genética e molecular. Alguns pacientes têm alterações em genes de reparo do DNA, como BRCA1 e principalmente BRCA2. Quando essas alterações estão presentes, pode haver benefício com medicamentos chamados inibidores de PARP, como olaparib e talazoparib, em contextos específicos. Em outras palavras, hoje o tratamento do câncer de próstata não depende apenas de onde a doença está. Ele depende também da biologia do tumor. Isso é medicina de precisão. A imunoterapia tem um papel mais restrito no câncer de próstata, mas em grupos bem específicos, ela pode ser muito importante. Pacientes com alta instabilidade de microsatélites ou deficiência no sistema de reparo do DNA podem se beneficiar de imunoterapia com medicamentos como pembrolizumab. Não é a situação mais comum, mas é um exemplo claro de como os testes certos podem abrir portas para tratamentos certos. Se eu tivesse que resumir todo esse panorama em uma linha de raciocínio falável, eu diria o seguinte: primeiro, o câncer de próstata é muito comum e o risco aumenta com a idade, com a história familiar e em alguns grupos específicos. Segundo, o diagnóstico precisa ser bem feito com avaliação clínica PSA, exames de imagem e biópsia quando indicada. Terceiro, nem todo câncer de próstata precisa da mesma abordagem porque existem tumores de comportamento muito diferente. Quarto, em doença localizada, muitas vezes buscamos cura com cirurgia, radioterapia ou, em alguns casos, vigilância ativa. Quinto, em doença avançada, o tratamento evoluiu muito e o duplo bloqueio hormonal com drogas como enzalutamida, apalutamida, abiraterona e darolutamida trouxe reduções importantes no risco de progressão e no risco de morte. E sexto, a medicina de precisão com testes genéticos radioligantes e terapias direcionadas passou a fazer parte real da prática clínica. O mais importante para quem está me ouvindo é entender que hoje existem mais opções e mais personalização no tratamento do que havia no passado. Isso muda a perspectiva do paciente. Não significa que todos os casos sejam simples, mas significa que a decisão está cada vez mais baseada em dados objetivos no estágio da doença, na biologia do tumor e no perfil de cada pessoa. Cada caso é único. Por isso, a melhor pergunta na consulta não é apenas qual remédio eu vou usar. A melhor pergunta é qual é o estágio da minha doença, qual é o meu risco, qual é o objetivo do meu tratamento e por que esta estratégia foi escolhida para mim. Quando o paciente entende isso, ele participa melhor e toma decisões com mais segurança. Eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e espero que este panorama tenha ajudado você a entender melhor o câncer de próstata. Até a próxima!
Aproveito para convidar a todos a visitarem o site da NeoAccess para ficar por dentro das novidades oncológicas. Visite www.neoaccess.med.br. Acesse o novo em oncologia, acesse a NeoAccess.